Tem horas na vida em que dá vontade de desistir de tudo, deixar de lado a sua luta, as batalhas e ser apenas mais um no meio da massa, um medíocre que não se pergunta pelo porquê das coisas, que não procura fazer a diferença. Mas para quem já percebeu que a vida é mais do que ela parece ser, nessa perspectiva coletiva, ideológica, partidária, econômica e materialista, para este a vida se apresenta de forma diferente. E ele próprio compreende que não é possível mais desistir quando se dá alguns passos rumo a si mesmo, a compreensão de si próprio, da vida e da vontade do Criador. Então, o caminho ele não é fácil nos dias atuais. Poderia ser mais simples se a humanidade não tivesse complexificado tanto a vida e retirado o seu sentido. Mas no demais, para quem efetua os primeiros passos no autoconhecimento e descobre um pouco de si e do propósito da sua vida, do seu destino, da sua busca interior, não é mais possível parar e voltar atrás. Há coisas na vida que, uma vez iniciadas, não tem volta. Não tem volta. E ainda bem que é assim. Ainda bem que é assim. Porque é pelo fato de algumas coisas não terem volta que faz com que nós prossigamos, com que nós possamos seguir em frente, sempre adiante, na busca do melhor de nós mesmos. Então, quem procura se desenvolver espiritualmente, de tempos em tempos ele esbarra com dificuldades, ele desanima, ele tem vontade de desistir, ser apenas mais um no meio da massa. Mas uma vez que o ser humano descobre o quão grande é a vida, o quão bela ela é, para além das aparências, das sustentações e das ilusões, o ser humano não se contenta mais com a mediocridade, com o sono. Quem uma vez acorda e experimenta o poder de estar acordado e desperto nessa vida, não quer mais voltar a dormir. O sono existencial ele é reconfortante, ele é confortante em muitos sentidos. Quando o ser humano está dormindo na sua vida, ele não enxerga determinadas coisas. E daí ele também não sofre, porque ele vive numa mornidão, vive numa sonolência, vive na maciez do seu ninho de comodidades. E quem está nesse ninho de comodidades, quem está na sua zona de conforto, pensa que a vida é cor-de-rosa, ou quer que a vida seja cor-de-rosa, colorida, doce de leite. Mas quem acorda e quem sai da zona de conforto sabe que não é assim. Esse entra pelo caminho estreito e íngreme, ensinado por Cristo. Que caminho estreito e íngreme é esse? É o caminho no qual o ser humano desafia e derrota a sua vaidade mental, a sua arrogância, a sua insignificância. Então, entrar pelo caminho estreito é se vencer a si mesmo, derrotar os desejos inúteis, as vaidades, as aparências, a ostentação, essa mania de querer aparentar para os outros algo que não se é, e pior, se contentar com essa ostentação e com essa encenação. Quantas pessoas sonolentas e dormentes não estão aí nessa vida, se contentando com a sua performance? São os atores medíocres dessa vida. Atores e atrizes, as pessoas em sua maior parte estão aí encenando. E o pior
E o pior é as pessoas se contentarem com uma encenação. Mas quem está encenando, ele não vive de fato, porque a vida de verdade, a vida verdadeira, a vida de fato, ela só é vivida quando o ser humano desperta, quando ele sente dentro de si a intuição apontando caminhos inovadores. Isso é viver. Viver é ouvir, é sentir, é perceber dentro de si o essencial, é respirar fundo e sentir o seu peito enchendo, preenchendo-se com energias, com forças, o que por sua vez motiva, confere coragem, determinação, vontade de vencer nessa vida. Vencer as suas vaidades, os seus desejos, as futilidades do mundo e ir para além disso tudo, transcendendo as transitoriedades para alcançar o essencial que, uma vez alcançado, confere ao ser humano uma diretriz sólida. Então, quando você estiver naqueles dias difíceis, quando você olha ao seu entorno e se sente só, se sente fraco, sente o sofrimento dentro de você, lembre-se que você já deu vários passos. Lembre-se que você já descortinou vários véus da ilusão. Lembre-se que você já venceu batalhas contra o seu ego mental. Lembre-se que você chegou mais perto de si mesmo. E lembre-se que existe diante de você um caminho maravilhoso a ser trilhado. E que o destino é certo se você não desistir, se você continuar e seguir em frente. Então, isso é normal. Em determinados dias temos vontade de desistir. Temos vontade de parar. Eu também, em determinados dias, penso, eu não vou mais gravar vídeos, eu não vou mais me preocupar com as questões essenciais da vida, vou apenas levar a minha vidinha, vou trabalhar, vou ser um robozinho no meio do sistema, mas passam-se apenas alguns minutos, e um desespero despenca sobre mim, ou brota de dentro de mim, dizendo, não cara, não faça isso, a vida é mais do que essa mediocridade. O sofrimento faz parte da vida. Sofremos quando caminhamos em direção a nós mesmos. Sofremos quando crescemos. Sofremos quando expandimos a nossa visão e vemos que estamos em meio a uma humanidade dorminhoca, onde não somos compreendidos e onde somos criticados e colocados de lado por sermos diferentes. Mas esse é o preço. Esse é o preço. Quem não quer sofrer, quem evita o sofrimento, não pode se desenvolver espiritualmente. A dor faz parte, o sofrimento faz parte, as decepções fazem parte da vida, porque é se decepcionando que o indivíduo se liberta das ilusões. Uma pessoa que nunca se decepciona não se liberta de coisa alguma e vive num mundo de ilusões. Então, o início da caminhada espiritual começa com decepções. Quando o ser humano vê que ele estava iludido em relação a si próprio, que ele próprio estava preso a muitas ilusões coletivas, a muitas armadilhas desse mundo que pegam os desavisados. Então, há um preço a ser pago por tudo nessa vida, porque nada é de graça. Nada. E é claro que o desenvolvimento espiritual também não é de graça. Ele tem o seu ônus, mas também o seu bônus. O início da caminhada espiritual é doloroso muitas vezes, mas conforme o ser humano vai avançando, ele alcança uma paz interior. E essa paz interior lhe confere o equilíbrio, o sossego,
a tranquilidade e a esperança para seguir adiante sempre, sem parar, porque o desenvolvimento espiritual não termina aqui ou acolá. É algo a ser trabalhado até o fim dos nossos dias terrenos. E depois, na matéria fina, quando desencarnarmos, então é preciso estar sempre disposto a desenvolver cada vez melhor as suas faculdades espirituais, para que se possa sentir e compreender a vida cada vez melhor. E sempre surgirão dias e momentos em que temos vontade de desistir. Mas quem empreende alguns passos, ou empreendeu já uma boa caminhada nessa vida, não tem como voltar atrás, porque não se sentirá mais bem em meio aos dormentes, aos dorminhocos, aos fracos. Então, o caminho segue sempre adiante. E não há volta. Não há volta. Se o ser humano quiser voltar, ele vai morrer espiritualmente. Se o ser humano quiser voltar para o mundo, uma vez que ele já empreendeu vários passos, a morte é certa para ele. A morte é certa. Se o ser humano volta para a manada, depois de ter dado passos significativos na sua vida, é o seu fim. É o seu fim. Mas dependendo da quantidade de passos que ele deu, ele não se sentirá mais bem em meio à massa e dará continuidade à marcha, à caminhada. Acelerará o passo, caminhará de forma rápida, acelerada. Então, meu amigo, o dia que bater o desânimo, o desespero, e você tiver vontade de desistir, entenda que é assim mesmo. A vida é feita de altos e baixos e todos nós muitas vezes desanimamos. Isso faz parte. Depois de um momentâneo desânimo, surge novamente uma vontade redobrada. E essa vontade redobrada nos atira para além daquele lugar onde estávamos. E assim vamos seguindo e prosseguindo na caminhada da vida. Sempre adiante, porque sempre adiante é da vontade de Deus, como disse Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!